Nós estamos, irmãos, no meio de uma série de mensagens chamada Marcos, em Ação, o Evangelho em Ação. E só para dar um pano de fundo para quem não pôde acompanhar os dois primeiros sermões, no primeiro domingo a gente viu que o Evangelho de Marcos nos apresenta um Jesus que ele atrai multidões, mas ao mesmo tempo ele as assusta. Andar com Jesus é diferente de segui-lo. No domingo passado, o pastor Jefferson também falou sobre a maneira como os escribas, a família, a multidão via Jesus e as expectativas que eles tinham acerca de um Jesus que deveria ser moldado na forma como eles gostariam. E aí Jesus vem e quebra todos esses paradigmas. E ele nos mostra que quem faz a vontade de Deus, esse é o irmão de Jesus, esse é quem anda com ele e tem um lugar à mesa. E aí, na semana passada, talvez tenha ficado uma pergunta aberta. Nós entendemos que ser discípulo de Jesus é fazer a vontade de Deus. Mas como essa vontade entra de fato na nossa vida? Como ela cresce? Como ela se transforma num coração de verdade e não fica só na superfície, só na emoção que a gente pode vir a sentir no domingo. E nós vamos enxergar hoje, na leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 34. Como o pastor Jefferson fala, é um texto grande, mas segura aqui na minha mão e vamos juntos. Marcos 4, do versículo 1 ao 34. Vamos ler, meus irmãos. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estavam de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que nelas é semeada. Outra, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos.
E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usamos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. E essa é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar novamente. Santo Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado porque, ao abrir os nossos olhos, nós percebemos que as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Temos uma nova chance, Senhor, um novo dia, com um novo dia que chega, para te honrarmos com nossas vidas, com nossos dons e talentos, com nosso serviço, com o nosso coração, Senhor. Eu sou grato por essa comunidade, por estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, aprendendo mais acerca das Tuas verdades. Que neste momento, Senhor, eu não atrapalhe a propagação do Teu Evangelho, que aquilo que vamos expor e aprendermos juntos, encontre um terreno fértil no coração desses irmãos, de maneira que eles saiam daqui, Senhor, transformados e diferentes da maneira como chegaram, com consciência de seus pecados, de correção de rota, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Se conosco, é no santo nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu inventei uma nova moda esse ano. Uma nova moda. Ano passado eu pedalava. Só que aí eu fui obrigado a parar de pedalar porque eu tomava muito do meu tempo. Mas aí eu falei, não, eu preciso inventar alguma outra coisa, porque a idade está chegando, a barriga está crescendo e eu preciso me mexer. E eu odeio academia. Logo, preciso arrumar algum esporte. E eu inventei a corrida. Nos primeiros momentos, meus irmãos, eu comprei tênis, gastei uma fortuna no tênis, a Raina até hoje me cobra por causa disso. Montei planilha de treino, baixei aplicativo, eu meço meu pace no meu relógio, tento controlar meus batimentos cardíacos, tenho lá 3, 4 dias que eu treino por semana, eu estou empolgado. Semana que vem, inclusive, eu vou correr a minha primeira prova, uma meia maratona, 21 quilômetros eu vou correr. Então eu estou há 6 meses nessa preparação. Só que essa empolgação, quando chegou a segunda semana, começou a fazer frio, né? E aí eu treino de manhã, bem cedo. Eu acordo 4h30, 5 horas, vou treinar, para dar tempo de chegar em casa, tomar um café com a família e ir para o trabalho. Só que aí você acorda, vê aquele frio, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Está lá a cama quentinha, a esposa esperando, eu pulei um treino. Já na segunda semana. Aí no outro dia, choveu. Não, mas chover, caramba. Eu vou ficar gripado, né? Aí como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou cuidar da minha família? Já eu me sabotando, também não fui. Aquela dieta que eu preparei, não vou mais comer carboidrato por enquanto. Não vou comer fritura, amor. Reorganiza toda a cozinha da casa porque eu não posso mais comer essas coisas. Dali à noite eu estava comendo 3 pedaços de pizza. Então assim, eu percebi que eu sou uma pessoa bem constante. Eu começo as coisas com muita força, com muita garra. E quando eu começo para valer. Só que aí começam as dificuldades da vida, vai passando o tempo, vai passando os dias, a gente vai dando uma desanimada, né? Meu pace caiu, a minha barriga cresceu um pouco, voltou a crescer um pouco. O tênis que eu comprei ficou lá na caixa uns dias. Mas, meus irmãos, isso aqui não é só sobre corrida, vamos ser sinceros, né?
Não é só sobre academia ou sobre qualquer outra coisa que a gente venha se propor a fazer. É a mesma coisa quando a gente aplica esse mesmo conceito de inconstância quando a gente se coloca na nossa relação com o Senhor. Quantas vezes a gente sai para ir para o culto, a gente vai fazer uma leitura, uma oração, a gente decide, a gente sente o Senhor falar com a gente, mas passam 2 dias, a gente está repetindo os mesmos erros novamente. Está fazendo tudo igual. E notem, não foi por falta de uma pregação boa. O púlpito aqui da Torre é um púlpito muito sério. Não foi porque os seus filhos não aprenderam nada de bom. Não foi porque você não, a Bíblia mudou, ou algo que está escrito nela não surtiu efeito. Na verdade, é o nosso coração que às vezes a gente não prepara ele a ponto de receber essas coisas e deixar que essas coisas germinem e gerem frutos no nosso coração. É porque o nosso coração recebeu aquilo como ele recebe todo o resto, com entusiasmo de largada, mas sem uma raiz que vai sustentar a gente até o final. E nesse texto que a gente leu aqui juntos, é exatamente isso que Cristo está apontando, tanto para a multidão, quanto para os discípulos, quanto para todos aqueles que estão ao seu redor ouvindo. Ele descreve alguns tipos de coração, de terreno, ele faz a associação com o terreno, mas na verdade ele está falando como é o nosso coração, como é cada tipo de coração, ao se deparar com a semente, que é a palavra. Então hoje, eu quero convidar vocês a nós juntos aprendermos, levantarmos 3 verdades sobre essa palavra que nos transforma. A primeira verdade, ela é: um reino exige um coração disposto a ouvir. Perceba uma coisa, meus irmãos, importante nessa parábola. Como eu falei lá atrás, o semeador, ele é o mesmo. Não são diferentes tipos de semeadores. A semente, ela também não muda. A semente é exatamente a mesma, que cai nos 4 diferentes tipos de terrenos. O que muda em cada cenário é exatamente o terreno, é o coração que está recebendo essa semente. Jesus não está aqui nos apresentando 4 tipos de evangelhos diferentes. Não. Ele está descrevendo 4 corações que reagem de maneira diferente diante da palavra que é plantada. Então nós temos 4 tipos de sementes, certo? Como nós ouvimos. A primeira semente é aquela que cai no caminho, que logo vem, como a parábola, Jesus fala na parábola, logo vem o pássaro e a leva embora. Essa semente, meus irmãos, esse terreno é o coração endurecido. Por que o coração endurecido? Talvez seja aquele coração, talvez você esteja nessa condição aqui hoje. É o coração que ele ouviu, ele está aqui, ele está presente, ele ouve, ele até em algum nível, ele sabe que tem um problema, seja casamento, seja a maneira como você lida com o dinheiro, seja as suas relações, seja a honestidade no trabalho. Só que você já está no modo automático. Você ouve a mensagem, você ouve a palavra, mas você fecha o seu coração. Eu já sei o que o Rafael vai falar, já sei o que o pastor Jefferson vai falar, eu já sei o que esses irmãos vão falar para mim. Eu já ouvi isso 1000 vezes. Nada disso vai gerar qualquer tipo de mudança no meu coração. Ou, lá vem esse pastor falar com esse papo de novo. Eu ouço isso desde que eu nasci. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Não tem nada de novo aqui para mim. Nada do que ele está falando eu já não ouvi. Ou seja, é a pessoa que ela ouve a pregação, ela ouve o conselho, ela ouve a palavra, mas nem chega a considerar isso com seriedade. Não deixa que isso entre na nossa mente, no seu coração e gere transformação. Você já está bloqueado. É um coração endurecido. O segundo coração que o Senhor Jesus nos mostra nessa parábola é o terreno que é cheio de pedras. É aquele coração que é raso, meus irmãos, como ele fala aqui. Ele até consegue, algumas raízes ali, começa a germinar aquela planta, mas logo ela morre porque ela não tem raízes profundas. Então é um coração raso, como nós enxergamos no versículo 16 e 17. Ou seja, é aquele coração emocionado, né?
Aquele coração que chega aqui, que levanta as mãos na hora do louvor, que chora, que grita, que fala amém quando a gente fala algumas verdades, mas que no menor sinal de confrontação, quando a palavra encontra exatamente o ponto que você sabe, que você precisa mudar, aí você se sente atacado. Não, não é para mim. Essa igreja talvez não é do meu jeito. E essas coisas, meus irmãos, via de regra acontecem quando a gente é confrontado no nosso pecado. Deus sabe qual que é o nosso pecado, nós sabemos qual que é o nosso pecado. E quando a gente é confrontado diretamente nisso, se a gente tem um coração raso, a primeira reação que a gente tem é negar. Não, isso aqui não é para mim. Isso não serve. A gente escapa. No domingo seguinte a gente não vem para a igreja. A gente guarda a Bíblia. Ou a gente vai tentar visitar alguma outra igreja diferente, porque se encaixe naquilo que eu espero do que é uma igreja. Um pastor que de repente vai fazer, em vez de confrontar o meu coração, uma palavra que de repente vai me mostrar o caminho que eu devo seguir, me arrepender, eu vou procurar uma igreja que vai falar o que eu quero ouvir, que eu vou ser próspero, que os problemas da minha casa vão acabar, né? Que eu estou no centro da vontade do Senhor, como a gente ouve por aí. Então é um coração raso. Isso não é para mim. Eu não concordo com tudo que eu ouço aqui. Você não concorda a partir de qual ponto de vista? Qual que é a régua que você está usando? A palavra de Deus ou a sua expectativa em relação àquilo que você quer ouvir? Então esse é o coração raso, que não tem raiz firmada em nada, que ouve, mas logo passa, que é levado de um lado para o outro, não tem firmeza. O terceiro coração que Jesus nos mostra que é o terreno com espinhos. O que é o terreno com espinhos? Lá no versículo 18 e 19. Outro ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. É o coração dividido, meus irmãos. Esse tipo de coração, ele ouve, ele é um bom ouvinte da palavra, ele reconhece, ele sabe que ele precisa mudar, mas no meio desse coração, tem outras sementes germinando junto com a palavra, e que às vezes, notem, isso é sutil, as preocupações que esse coração tem, elas podem até ser legítimas. Você pode estar preocupado em proporcionar uma vida melhor para a sua família, isso é muito legítimo. Você quer ter um aumento para poder ter uma viagem de repente, construir uma casa maior, ou o sonho da casa própria. Eu não tenho a minha casa ainda, então eu sonho com isso até hoje. É um sonho no meu coração. Isso é legítimo. Só que eu não posso colocar esse meu desejo no mesmo patamar que o meu anseio pela palavra. Por quê? Essas duas coisas vão germinar ao mesmo tempo no meu coração. Então, se eu tenho várias coisas crescendo junto ali, o fruto vai ser sufocado. Então, meus irmãos, as preocupações da vida podem sufocar a nossa fome, a nossa sede pela palavra. Porque o nosso coração só pode ter espaço para uma coisa. Como eu disse, anseios positivos, legítimos, mas que não podem em nenhum momento estarem equiparados com o lugar que o Senhor precisa tomar no nosso coração. É o tipo de coração que vem para a igreja, que ouve a palavra, que serve, que ora, mas que já entregou o principal espaço do seu coração para outras coisas, para essas coisas que trazem engano para o nosso coração, essas coisas supérfluas, essas promessas que o mundo faz para a gente. Tem tempo para tudo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para correr, tem tempo para ir na academia, tem tempo para ir para o happy hour depois do trabalho, mas não tem tempo com a esposa. Não tem tempo para meditar. Ah, eu estou cansado. Não, já fiz muita coisa, meu dia está completo, mas você sequer abriu a palavra. Você sequer no caminho para o trabalho, você orou, entregou ao Senhor o seu dia, consagrou tudo o que você fez, pediu para Ele sabedoria, para que a luz de Cristo brilhasse no seu lugar de trabalho. A gente não se preocupa com essas coisas, a gente se preocupa em ser o melhor funcionário, em entregar as metas. Então nosso coração acaba sendo dividido. Tem muita coisa que está florescendo ali ao mesmo tempo,
Isso sufoca o fruto. E nós vemos na própria Bíblia um exemplo claro disso, que é o jovem rico, lá em Mateus 19, dos versículos 16 a 30, eu não vou ler aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. O jovem rico foi encontrar com o Senhor e falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E aí ele já era doutor, ele sabia tudo, já era estudado, conhecia as leis. Só que quando Jesus foi direto naquilo que era o Deus no coração daquele jovem rico, que foi os seus posses, quando Jesus fala para ele: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Qual foi a reação do jovem rico? Isso eu acho que eu não vou conseguir fazer. Ele fechou a cara, virou as costas e foi embora. Notem, meus irmãos, era alguém que tinha estudo, que tinha instrução na lei, mas que o seu coração estava totalmente tomado por aquilo que estava na mão dele. Não tinha espaço para a semente da palavra germinar no seu coração. E às vezes a gente é assim também com as coisas. Eu não sei qual que é a semente que está germinando junto com a palavra aí no seu coração, mas saiba de uma coisa: se ela estiver tomando um espaço muito grande no seu coração, é fato, o fruto não vai germinar. A palavra não vai encontrar um terreno fértil no seu coração, porque ele está dividido em meio a tantas outras preocupações. E finalmente, o Senhor nos mostra o terreno com terra boa. Lá no versículo 20, que é o coração disposto. É o coração que ouve, que recebe e produz fruto de verdade, em diferentes medidas, porque a gente tem diferentes cidades espirituais, mas que entende a mensagem, ora e pede a direção, muda sua rota de vida, reconhece suas limitações e passa a depender do Senhor. Senhor, o meu coração, eu quero que meu coração seja terreno bom, mas eu tenho aqui coisas que estão dividindo espaço comigo. Muitas vezes o meu coração ele é fechado. Eu sei o que eu preciso mudar, mas eu escolho não mudar. Eu sei o que tem espaço no meu coração, mas eu não consigo me desapegar disso, Senhor. Esse Deus falso, ele está muito enraizado no meu coração. Me ajuda a mudar isso. Esse é de fato o coração disposto. Mas olha que interessante, meus irmãos. Jesus não está aqui preocupado nessa parábola em explicar para a gente tecnicamente o que é agricultura, né? Ele não está falando isso. Notem que na parábola Jesus fala que o semeador sai e vai jogando, ele não escolhe o terreno. A preocupação não é explicar a agricultura tecnicamente, a preocupação é Jesus apontar para a gente qual é o tipo de terreno que o nosso coração é agora, hoje. Que tipo de terreno, meus irmãos, que tipo de coração a semente vai encontrar em cada um de vocês? Essa parábola deve ser encarada como um espelho para a gente. Em qual desse terreno eu me encontro hoje? Será que eu sou um terreno que a semente cai ao caminho e não gera nada? Ou um terreno que tem pedras, que tem abrolhos? Ou eu sou de fato um terreno que está disposto a receber essa semente e frutificar? Esse é o desafio que o Senhor está tendo para nos fazer nessa manhã. O primeiro passo, meus irmãos, que transforma, não é um sentimento, que transforma o nosso coração, não é um sentimento, não é uma emoção de domingo, não é cantar um louvor maravilhoso como nós acabamos de fazer e levantar a mão. Não é a busca também por coisas materiais que vão satisfazer as nossas vontades. É um coração disposto a ouvir. É chegar diante do Senhor e falar: ara essa terra do meu coração, Senhor. Tira essas pedras. Arranca esses espinhos. Eu quero ser boa terra. Esse é o convite que o Senhor nos faz através dessa parábola. Pedir ajuda para o Senhor a termos uma mente e um coração disposto a ouvir as suas verdades, de maneira que isso transforme a maneira como a gente vive no dia a dia. Meus irmãos, há lugar na mesa para quem se senta e ouve a palavra,
mas de maneira disposta a iniciar um processo. A semente, quando ela cai, ela não germina do nada. Ela leva um tempo. As coisas levam um tempo para acontecer. Então é um processo, mas o coração disposto a começar isso é o começo de tudo. O coração aberto a ouvir a mensagem, a palavra que o Senhor nos mostra, nos confronta, é esse primeiro passo. E se a primeira parte, a gente tomou um tempo aqui, entendendo como a palavra é recebida em diferentes tipos de coração, com o convite de enxergarmos em qual momento nós estamos, a segunda parte ela responde, depois que a palavra ela é recebida no terreno do meu coração, o que ela acontece? O segundo passo, meus irmãos, que nos leva aqui à segunda verdade, é o reino transforma quem recebe a palavra. Uma vez que você ouviu, essa semente encontrou terreno fértil no seu coração, ela precisa transformar a maneira como você vive, a maneira como você lida com tudo que está ao seu redor. E nessa segunda parte, do versículo 21 ao 25, onde Jesus traz a parábola da candeia, muda a figura. Não estamos mais aqui falando de semente e de terreno. A gente começa a falar sobre lâmpada e medida. Versículo 21. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Parece uma lógica simples, né? Se tem uma lâmpada, tem uma candeia, qual que é a função dela? É iluminar. Ela tem um propósito muito claro e definido para o seu papel. Mas ela é ao mesmo tempo simples e provocativa. Por quê? Porque uma vez que você recebeu a verdade no seu coração, ela precisa aparecer. Ela precisa ficar escondida. Não adianta nada você pegar essa luz, que agora está no seu coração, e colocar debaixo da cama. Deixar ela num lugar que ninguém vai ver. Essa palavra, ela precisa estar no lugar de maior destaque no nosso coração. Por quê, meus irmãos? Porque ela precisa iluminar até os cantos mais profundos do nosso coração. Aquele lugar que só você tem a chave, só você tem acesso e você deixa ele muito bem trancado. Para que a sua esposa não enxergue, para que o seu marido não enxergue, para que o seu pai não enxergue. Não, aqui ninguém mexe. Nessa parte do meu coração ninguém mexe, ele fica ali, abrigado da luz, escondido, sem que nada o revele. Uma vida, meus irmãos, que é realmente tocada pela palavra de Deus, muda de comportamento por completo. Ela muda a prioridade, muda o discurso, muda a atitude com a qual a gente se relaciona com os nossos próximos, com o nosso cônjuge, com o dinheiro. Muda o jeito como a gente enxerga o dinheiro, como o pastor Jefferson falou na oração. Com o nosso tempo. Eu tenho aprendido, durante muito tempo na minha vida, eu dizia assim, quando um convite chegava até mim, eu não tenho tempo para isso. Mas vamos ser sinceros, isso é mentira, né? Tempo a gente tem. Tempo a gente tem. A gente só escolhe direcionar o nosso tempo para aquilo que a gente acha que é mais importante. Então, o Senhor nos convida também a mudar a maneira como a gente gerencia o nosso tempo. Por quê? Porque a gente deixa de priorizar, via de regra, a gente deixa de priorizar as coisas que são do reino. A gente deixa de priorizar a nossa família. A gente chega do trabalho cansado, a gente não vê nossos filhos. A gente sai de manhã para ir trabalhar, nossos filhos ainda estão dormindo, e assim passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, e você é um estranho dentro da sua casa. Seus filhos não te conhecem. Ou quando você está em casa, você prefere ficar no celular, zapeando na rede social, cuidando da vida de outras pessoas que nem sabem quem você é, que não se importam com você, que não vão acrescentar em nada na sua vida. O que adianta eu saber se a Virgínia e o Vini Júnior vão casar, estão namorando ou não? Mas se a gente abrir o nosso Instagram, vai aparecer coisa assim lá. Porque é com isso que a gente se importa.
É com isso que a gente toma o nosso tempo. E aqui fica o convite, mudarmos a maneira como a gente enxerga o nosso tempo. Isso só é possível, meus irmãos, se a gente deixa essa luz iluminar todos os cantos do nosso coração. Ou então, às vezes, um exemplo aqui, quando a gente vai receber uma visita em casa, a gente arruma a sala, né? A minha casa, eu já falei para vocês, ela é um parque de diversões, assim, né? Tem brinquedo até no banheiro, se deixar. Até no banheiro os meninos deixam brinquedo. Quando a gente vai receber visita, a gente arruma a sala, a gente arruma a gente arruma o banheiro, a gente arruma a cozinha, porque as pessoas vão sentar ali, vão comer com a gente. Mas dentro do quarto, só Deus sabe como tá. Não dá nem para abrir a porta, de tanta coisa que tem. E às vezes o nosso coração é assim. A gente deixa transparecer para as pessoas a imagem que a gente quer, né? Da vida arrumada, da casa perfeita, do chão limpinho. Só que dentro do quarto, onde ninguém tem acesso, só você sabe como está. Você sabe o estado que está o seu quarto. Você sabe o estado que está esse canto escuro do seu coração. Que tipo de cômodo na sua casa, no seu coração, segue fechado, sem que a luz o atinja? Que tipo de comportamento você tem e que você sabe que você precisa mudar, mas você escolhe deixar ele em oculto? Que tipo de sites a gente tem acessado pela aba anônima, sem que os outros saibam, mas a gente sabe? Será que a sua esposa tem a senha do seu celular? Será que se ela pedir seu celular agora aqui, ó, no meio do culto, me dá seu celular, você vai dar para ela tranquilamente, na certeza de que ela não vai encontrar nada que desagrade ao Senhor? Somente ouvir a palavra não vai fazer com que a gente deixe essa luz penetrar no nosso coração. É preciso tomar essa decisão, meus irmãos. Caminhar em direção a Cristo, nos aproximarmos dele. Isso nos leva a viver sob novas medidas. Quem recebe essa palavra com seriedade, com atenção, com disposição para obedecer, recebe mais entendimento, mais transformação, mais responsabilidade. À medida que a gente vai tendo contato com essa palavra, com essa semente, ela vai mudando a maneira como a gente age, como eu já falei. Mas aquele que recebe com displicência, com desdém, com o coração fechado, com o cômodo trancado, sem que a luz entre, até aquilo que ele tem vai ser tirado, é o que a palavra fala. E aqui, meus irmãos, a gente não está falando sobre acumular conhecimento. Você pode ser um mestre da lei. Você pode ser um teólogo formado no melhor seminário do país. Mas ainda assim, isso não gerou fruto nenhum na sua vida. Não é simplesmente colecionar informação. Não é ler a Bíblia todo ano, como em dezembro a gente vê muitas pessoas falando, eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse no ano inteiro. Mas o que essa leitura transformou na sua vida? O que isso trouxe de mudança? Que luz o Senhor trouxe para o seu coração? Quais foram as áreas da sua vida que você permitiu serem mudadas através da palavra de Deus? É sobre isso que o versículo está falando, que o Senhor está falando aqui conosco. E eu quero aqui trazer mais um exemplo para vocês. Eu conheço um irmão de uma outra comunidade que me viu crescer. E que ele, desde muito pequeno, eu sempre ouvi ele falar o mesmo versículo, que está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu nunca ouvi nenhum outro versículo sair da boca desse irmão. Ele sempre falou esse versículo, e muitas vezes ele foi motivo de chacota. Mas eu sou testemunho vivo para vocês aqui. Esse irmão vive e viveu esse versículo de verdade.
é um homem que busca as coisas do Senhor em primeiro lugar e que não se preocupa com todo o resto. Ele se preocupa em colocar o seu coração no lugar certo e em servir ao nosso Senhor. Será que esse irmão não aplica mais a Bíblia, a palavra de Deus? A semente não encontrou um terreno muito mais fértil no coração dele do que aquele que é estudado, é doutor, é culto, tem um diploma na parede, mas a vida dele não foi transformada em nada. Aquilo que o Senhor tem nos confiado, a palavra com a qual nós temos contato, precisa gerar fruto de arrependimento e mudança no nosso coração, meus irmãos. E esse é o teste mais honesto que a gente pode fazer nessa manhã. O que eu tenho praticado acerca do que eu já ouvi? Quantos domingos você vem aqui e você é confrontado do seu pecado, da maneira como você se porta, a maneira como você lida com a sua família? Você ouve isso aqui praticamente todos os domingos. Mas o que essas verdades que você tem ouvido tem mudado no seu ser? Ou a sua fé está parada no marasmo há tanto tempo que ela está cada dia mais se atrofiando, de maneira que você se sente confrontado, você sabe que você precisa mudar, mas você não faz nada. A gente vem para a igreja domingo após domingo, mas o que essa palavra tem nos mudado? O que ela tem proposto para a gente mudar a nossa direção? A pergunta não é sobre a qualidade daquilo que a gente ouve. A pergunta é sobre o terreno do nosso coração. Que tipo de terreno a gente tem hoje, como eu já falei. E meus irmãos, se na primeira parte a gente entendeu como a palavra é recebida, na segunda parte da mensagem a gente também percebeu que essa palavra que é recebida precisa gerar transformação no nosso coração. A gente passa a entender que o reino, ele não termina aqui, só no meu coração. Eu ouço, recebo, eu transformo como eu vivo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me porto, mas de que maneira isso reflete ao seu redor? O que nos leva para a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que é: o reino cresce pelo poder de Deus e transforma a sociedade. Nós vemos essa verdade entre os versículos 30 a 34. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Percebam, meus irmãos, que o Senhor está terminando a parábola não só falando que esse grão ele germina e ele cresce e só fica grande por si só. Aquele era o contato que eles tinham, eles conheciam. O ouvinte primário dessa parábola, ele sabia do que se tratava um grão de mostarda, que era um grãozinho muito pequeno, e que quando germinava e encontrava raízes, ele crescia e se tornava uma hortaliça frondosa. Então eles sabiam que se tratava daquilo. Então não era só uma semente que germinava e ficava grande. Notem que ele fala aqui no versículo 32, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ou seja, meus irmãos, ela não cresce só para ficar bonita, para ser esplendorosa, para que a gente passe e observe. Ela cresce porque ela passa a abrigar as aves do céu. Ou seja, naquela hortaliça, as aves vão encontrar segurança, elas podem ficar, fazer seus ninhos, podem se procriar, podem criar os seus filhinhos, seus filhotes. O reino, meus irmãos, não é somente aquilo que a gente prega com a nossa boca, mas é o exemplo de Jesus, e o exemplo de Jesus nos mostra que por onde ele passou, ele deixou uma marca de justiça, retidão e transformação. Essa pequena semente que é plantada, a semente de mostarda,
ela vira essa hortaliça grande para que ela possa servir aos que estão ao seu redor, para os animais se abrigarem dessa sombra no calor. Então o reino de Deus, ele não para no nosso coração. Ele não para simplesmente na maneira como a gente vai transformar o nosso ser, mas ele precisa se refletir em algum nível na sociedade que a gente vive. E eu não estou falando aqui de reino, fechando o nosso círculo somente para a nossa igreja, a nossa comunidade local, aqui a Tove. Eu estou falando do reino de Deus de uma maneira mais expandida, meus irmãos. Como o pastor Jefferson falou, às vezes, pequenas ações que a gente faz vão ter um reflexo tão grande na vida de alguém que a gente nem vai saber o que aconteceu. Uma oferta missionária que você faz, um serviço de voluntariado com os refugiados, como a gente teve há pouco tempo aqui. O simples ato de servir um hambúrguer para uma pessoa pode transformar aquele irmão, pode transformar aquela pessoa, pode fazer com que a semente do evangelho encontre um terreno fértil naquele coração. E esse é o convite que o Senhor nos faz através dessa parábola, da semente de mostarda. Se a gente fala que o amor de Deus nos alcançou, a paz que mora no nosso coração, é impossível, meus irmãos, que esse reino que encontrou terreno fértil no nosso coração, não transforme o lado de fora do que a gente vive, com algo significativo para a nossa sociedade, para quem está de fora. Você pode ter o coração transformado, você pode viver essas verdades, o seu coração pode ser um terreno fértil, mas isso tem que sair dessas portas. Você precisa, através do seu testemunho, através do seu coração, abençoar outras pessoas que estão lá fora, e assim ajudar com que o reino do Senhor prospere, como um grão de mostarda, que é plantado e serve de abrigo para outros. Imagine, meus irmãos, uma cidade inteira transformada pelo Evangelho. Famílias chegando aqui na nossa igreja, na certeza de que vão encontrar um ensino bíblico para os seus filhos. Casamentos que são transformados a partir das verdades que são expostas na nossa igreja. Ministérios que são relevantes para a sociedade. O seu vizinho vindo para cá. O meu vizinho sequer sabe de que igreja eu sou. Ele sabe que eu sou cristão, mas ele não conhece a igreja que eu frequento. Será que o seu vizinho também sabe? Será que seu chefe sabe? Será que você já apresentou em algum nível esse Senhor que mudou a sua vida? Você mostrou para ele essa palavra que encontrou terreno fértil no seu coração? Compartilhando com ele o Evangelho, de maneira que através da sua vida, ele também corrija o seu caminho e venha participar desse reino conosco, abençoando outras pessoas. Não é a transformação por si só, o Senhor não nos chama somente a sermos mais parecidos com Cristo, sim, esse é o foco, mas Ele nos chama também a gente ajudar quem está de fora, através da nossa vida. E essa semente pode parecer algo insignificante, como eu falei, mas se a gente parar para pensar, meus irmãos, em como esse reino, essa pequena semente que brotou tem ajudado pessoas, quantas pessoas podem ser impactadas por esse reino que o Senhor instaurou nessa terra? Quantas pessoas entrarão aqui rendidas ao Senhor, reconhecendo que seu coração é cheio de pedras, é cheio de abrolhos, mas que querem ter um contato genuíno com essa palavra que nos transforma, que nos muda por completo. E meus irmãos, isso só é tudo isso que eu falei aqui, desde ouvir a palavra, transformar o nosso coração e vivermos isso de porta para fora, isso só é possível, não é por uma semente, é por uma pessoa. Em João 12, 24, o Senhor nos diz que, se ele morrer, Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus é a semente que o Pai semeou.
Jesus é a semente que precisou ser esmagada, morta, para gerar frutos. Não é o nosso esforço, não é a nossa vontade de mudar, mas é a semente que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, e que fez germinar dentro de nós essa palavra, essa transformação, esse anseio. É somente através de Cristo que a gente pode viver essas verdades, meus irmãos. Ele se entregou por nós, a fim de que através do seu fruto, nós pudéssemos viver novamente. Cristo é a imagem do Deus invisível aqui na terra, e nós só podemos conhecer a Deus por conta de Cristo. Mas também Cristo veio em figura humana, e nos mostra, nos modela aquilo que a gente precisa ser. Sim, meus irmãos, Cristo é exatamente o que cada um de nós precisa ser nesse reino. O nosso chamado então é ouvir a palavra, transformar a vida, deixar que essa luz entre no nosso coração e que essa semente frutifique de maneira que a gente consiga abençoar. Que nessa manhã você consiga perceber qual é o tipo de terreno que o seu coração tem sido para essa semente. Se teve coisas que você ouviu aqui hoje nessa manhã, que você sabe que você precisa mudar, aquela conversa difícil que você precisa ter com a sua esposa, que você está postergando há mais de semanas, não deixe a voz do Espírito Santo calar no seu coração. Não deixe que essa semente seja sufocada por outros desejos, pela sua vontade de estar certo, pela sua vontade de ficar rico, pelo seu desejo de proporcionar uma vida melhor para a sua família. Como eu disse, isso é importante, mas essa não é a principal parte. Não é. Então, se você hoje entendeu, meu irmão, minha irmã, que há coisas no seu coração que você precisa mudar, eu quero orar com você, para a gente encerrar essa mensagem. Santo Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado porque a tua palavra, ela nos confronta, Senhor. E se o nosso coração é um terreno fértil, que entende a mensagem, a gente não consegue mais viver, Senhor, da mesma maneira que a gente vive. Essa palavra, ela precisa nos transformar nossas relações, transformar a maneira como a gente lida com tudo que está ao nosso redor, Senhor. Então, nesse momento eu te peço, arranque os abrolhos do nosso coração, Pai. Permita que essa semente seja germinada, a palavra seja germinada no nosso coração e que ela gere fruto, Senhor. Fruto de arrependimento, de transformação, de mudança, de correção de rota. E que através desses frutos, Senhor, a gente possa alcançar aquele que está perdido também, através do nosso testemunho. Que o Senhor ajude a nossa igreja, Senhor, a ser esse grão de mostarda, essa hortaliça que cresce e abriga as aves, Senhor, que elas possam fazer ninhos, que famílias encontrem aqui na nossa comunidade um espaço seguro, Senhor, para que eles confessem seus pecados, para que eles sejam discipulados, Senhor. Que desde o estacionamento até qualquer tipo de serviço que seja feito aqui dentro, Senhor, as pessoas consigam enxergar Jesus Cristo em cada ação nossa, Pai. Consigam enxergar o quanto a gente é diferente, meu Deus. Que todas as áreas dessa igreja, Senhor, tenham em mente que o nosso papel aqui é servir a Deus, servindo pessoas. E que isso só é possível se a gente topar, Senhor, esse desafio de mudar o nosso coração. Que pessoas enxerguem a diferença na nossa vida. Que as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos patrões, nossos pais, nossos irmãos, vejam que nós temos vivido de maneira diferente, porque essa palavra encontra um terreno fértil no nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.